Então, formalizando aqui, muitos me conhecem, mas para fazer uma apresentação um pouco mais formal, eu sou Juliana Saraiva, sou professora da UFPB, no Campus 4, e junto com a professora Yuska, que também está por aí, essa que vos fala, que vos acena, coordenamos o grupo de pesquisa Autônomos Digitais, e a gente trabalha especificamente nas áreas de engenharia de software e IHC, para desenvolvimento, avaliação e testes de softwares assistivos. E a gente estava querendo capacitar os nossos alunos para desenvolver as nossas pesquisas, não só a parte técnica, mas também a parte de coleta de dados, de escrita de artigos, a formação também complementar dos nossos pesquisadores, né? E da gente também, inclusive as reciclagens. E aí tivemos a ideia de fazer esse webinário, que a professora Yuska vai falar um pouquinho de onde veio essa ideia e como é que a gente pensou nessa proposta aí, que hoje está se realizando aqui. Pois é, espero que seja o primeiro de muitos outros, né? Já tem uma programação prévia para esse primeiro webinário, mas conversando com o Ju, a gente já tinha mencionado em outros períodos, até quando a gente ainda estava presencial, de fazer esses ciclos de palestras para que a gente tivesse um ambiente de formação, troca de conhecimento, né? Voltado para o nosso grupo de pesquisa, mas aí, nesse momento da pandemia, a gente pensou em ampliar um pouco mais a possibilidade de interagir com outros grupos de pesquisa, tanto que as palestras convidadas, elas são para tratar temas que são mais transversais, e não exclusivamente sobre acessibilidade, como é o nosso foco, engenharia de software pura, né, aplicada e pura, mas trazer questões mais metodológicas, de discussão, de experiências de outros profissionais e pesquisadores, para que a gente possa, de fato, ter um momento para partilhar e conseguir conversarmos entre grupos, né, entre pesquisadores em formação ou em processo contínuo, né, de aprendizado, que é um pesquisador que tem essa característica. E aí a gente sentou junto e propôs para esse período, de uma forma a contemplar vários temas e a convidar a comunidade não só da UFPB, a gente ampliou para todas as outras instituições que quisessem participar, ou pessoas que não estão vinculadas à instituição, fez divulgação nas redes sociais também, além das listas de e-mail. E é um prazer tê-la aqui, Sabrina, nesse primeiro encontro, né, com a sala com 22 participantes para esse primeiro momento de partilha. Então, é um pontapé inicial para, quem sabe, um evento que se torne anual dentro das nossas possibilidades, né, de realização. Então, passo a palavra de volta para a Ju. Então, para a gente começar com chave de ouro, coisa linda. A pessoa que tem o nome Sabrina Marczak, eu não sei nem dizer, só pode ser fechosa, assim, coisa linda, né? Ela vai trazer uma coisa que eu amo, que inclusive a gente foi através desse tema que a gente se conheceu no CBSoft, se uniu e ficamos pregados até hoje. E aí, o título da apresentação é Percepções Práticas sobre a Pesquisa na Indústria e na Academia, Aproximações e Distanciamentos. Para quem não conhece a professora Sabrina, ela é professora da PUC do Rio Grande do Sul, ela tem doutorado na Universidade de Vitória, no Canadá, trabalha com engenharia de software e sistemas de informação, com pesquisa com ênfase em sistemas colaborativos, engenharia de requisitos, cenários distribuídos de software. Além disso, ela é quem coordena, junto à PUC, o convênio de pesquisa e desenvolvimento DEL PUC Rio Grande do Sul, que está também sediado junto lá do Tecnopuc. Ela, assim, sem mais delongas, o currículo dela é inenarrável, coisa linda, maravilhosa, fora uma pessoa extraordinária. Vamos ter o prazer de escutar a Sabrina. Muito obrigada pela ter aceito de compartilhar suas grandes experiências nesses desafios enormes que a gente fazer pesquisa com a indústria, tentar aproximar a indústria de academia. Obrigadão, é com você. Maravilha, Ju. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. Yuska, fiquei bem feliz de saber que eu estou sendo a pessoa que está fazendo a estreia. Não, achei que vocês já tinham estreado. Então, boa tarde a todos. Obrigada por vocês terem se apresentado antes.
na abertura. Vamos alinhar antes a nossa forma de trabalho aqui, né? Quando a Ju me convidou, ela disse, para os meus alunos, te importas que a gente abra algo muito informal, né? Como se a gente estivesse lá no CBSoft, né? Se reunindo num coffee break, conversando, e daí a gente é interrompido, a gente perde a linha de raciocínio, e a gente volta, alguém interrompe e pergunta outra coisa. Então, eu gostaria de propor para vocês que a gente fizesse um bate-papo muito informal. Eu acho que a gente tem que aproveitar e achar o bom no meio do caos, né? Eu gosto muito, uma vez alguém me falou que quando bate o desespero, lembre do lírio, né? O lírio nasce no meio do lodo. E o lírio é uma flor belíssima, né? Se a gente for estudar um pouquinho do lírio, ela é uma flor muito especial, né? A cor dela, a função dela, enfim. E pensando a forma que ela nasce, né? Então, acho que nós estamos aqui hoje num desses momentos, né? O caos está ao nosso redor, mais agravado, menos agravado, cada um de nós numa situação diferente, percebendo a pandemia de uma forma diferente. O privilégio não é nosso, né? O mundo inteiro está nesta mesma situação, mas nós estamos tendo a oportunidade de ser lírio aqui, né? A oportunidade de nos encontrarmos, de sairmos da rotina, né, Ju e Yuska, e proporcionar um momento de reflexão. E esses momentos, para mim, e acredito que a relação é a mesma para a Ju e para a Yuska, são valiosos, porque é um momento que a gente para pensar, a gente para refletir e para revisitar as próprias crenças que tem, né? Então foi bem legal receber o convite. A Ju sabe em que condições, né, Ju, para poder tá aqui hoje, mas foi magnífico poder sentar e compilar o que eu trago para vocês aqui hoje. E é um prazer dizer para vocês que é uma compilação da reflexão do meu grupo de pesquisa, né? Então, eu estou sendo a porta-voz, mas grande parte do que eu vou compartilhar aqui é reflexão dos meus próprios alunos, né? E a diferença, acredito sempre eu digo isso para os meus alunos, entre nós, professores, e vocês, é que nós viemos antes. Essa é a única diferença, né? Na linha do tempo, nós chegamos antes aqui, nesse métier do que vocês. Então, o que eu trago aqui é a experiência de, no final deste ano, fizemos 20 anos, no final de 2020, nós completamos 20 anos de parceria com indústria na área da computação, dentro da PUC do Rio Grande do Sul, né? 21 de dezembro, o Tecnopuc completou 20 anos de formação, e a parceria com a Dell foi a primeira delas, né? O parque nem existia fisicamente ainda, e nós já tínhamos a parceria com a universidade. E agora vocês vão poder calcular a minha idade, né? Eu era parte do grupo. Nem sei se devo dizer isso. Esse botox está funcionando, hein? Tá com cara de 25, arrasou, gata. É o frio, amiga, o frio congela. Os 2 graus que já tivemos aqui essa semana. O frio congela, cutis. 20 anos, pessoal. 20 anos, onde eu estava lá na mesma posição que vocês, né? Iniciando, aluna de graduação, no último semestre, fazendo trabalho de conclusão de curso e passando por aquele drama que todo aluno passa, e agora, o que eu vou fazer, né? Que carreira eu quero seguir? Quando aparece, né, professores me convidando para fazer parte daquele primeiro grupo, um grupo muito especial. E até hoje nós temos vários dos colegas professores, né? O professor Rafael Pricladini, que estava naquele grupo, outro professor, né, conhecido nacionalmente, entre tanto outros colegas que nós temos na PUC hoje. Então, trago um pouquinho desse relato para vocês, mas eu gostaria que vocês se sentissem confortáveis de me interromper, né? Levantem a mãozinha, abram a câmera. É um bate-papo mesmo, como se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos sentados juntos agora, né? A Ju vai pilotar, né, Ju, os slides, então, por gentileza, pode passar para nós. A Ju já me apresentou antes, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a razão pela qual eu acredito que a Ju deve ter pensado em mim
Pode voltar lá naquele outro slide, Ju. No de apresentação. Agora a Ju tá pilotando, eu não posso ficar com cacuete de querer mudar aqui. Pode avançar, então. Eu e a Ju nos conhecemos... Ju, estava tentando lembrar o ano. Foi 2013? Eu acho que 2014? foi 2014? 2013, 13 foi ou 14? 2013. Foi, Foi acho que Maceió, 13. né? CBSoft Foi, Maceió. foi. Jamais vou me esquecer, eu apresentei um relato de experiência de uma parceria que a gente tem com uma empresa no parque, e estava argumentando um pouquinho do modelo, né, e fiz uma reflexão de como o aprendizado com aquela empresa, naquela experiência, naquele projeto, tinha vindo parar dentro da sala de aula e como retroalimentava a qualidade do nosso, a riqueza do material que a gente consegue apresentar em sala de aula, trazendo exemplos concretos de aspectos teóricos que a gente discute, né? E eu me lembro que a Ju levantou o braço e fez uma pergunta bastante provocativa, e nós já estávamos atrasados, né? Tinha faltado luz no lugar, a programação eu acho que estava quase 1 hora atrasada, e meio que nos cortaram, né, Ju? Não nos deixaram fazer muito da conversa, e depois disso a gente se apresentou no hall mesmo, ficamos no coffee break na conversa, né, Ju? E a Ju, com a experiência dela de indústria também, foi muito rápido a gente perceber que a gente tinha crenças em comum, né, e objetivos em comum, então, desde então, a gente vem conversando conforme pode, como pode, quando dá, né, Ju? Então, E foi... deixa eu abrir um parêntese, linkando com a sua fala inicial sobre o timing, de as nossas posições, a diferença é só o timing. Eu era aluna de doutorado, eu tinha 1 ano só como professora da UFRPE, mas eu ainda estava no meu 2º ano de doutorado. Queria porque queria que meu problema de doutorado fosse com indústria, e foi com indústria, métrica de indústria, medir software de indústria, e me inquietava demais porque até aquele momento as pessoas eram muito céticas sobre isso. E no meio do CBSoft eu achei a pérola que dizia que funciona, que a gente precisa, que tem que parar de escrever artigo, desenvolver ferramenta para a sessão de ferramenta que ninguém usa. Aí eu me apaixonei, estou até hoje, mas me calei. Então foi assim, né, Ju, que começamos a nossa parceria, que se estende a várias áreas hoje, nossa, né? Se quiseres passar, por favor. A Ju já me apresentou antes, mas é importante que vocês entendam que a experiência que eu trago aqui é uma experiência muito contextualizada, né? Eu tive o privilégio, e tenho o privilégio, de ter sido criada, né? Eu brinco, eu fui criada dentro de um determinado contexto, né? A universidade primando pela busca da execução do ciclo de pesquisa completo, a resolução de uma problemática, de desenvolvimento dela sob a perspectiva científica, a contribuição para a academia, mas a transferência desse conhecimento para a sociedade, né? Então, a universidade vem nesses últimos 20 anos montando toda uma estrutura, um aparato físico, lógico, né, de departamentos da universidade, e sendo relativamente pioneira no Brasil nesse aspecto. Tudo tem seu ônus, seu bônus, né? Mas a grande oportunidade de ter participado desse grupo desde o momento, né, quando o parque é criado, e ele é criado com a primeira parceria, aonde até hoje eu atuo junto, né, então são 20 anos de atuação, hoje liderando a parceria, junto com o professor Prikladnik, que atua com outras várias empresas no parque. A gente tem, então, uma visão de mundo que talvez não seja uma visão de mundo que represente todas as parcerias entre universidade e empresa, né? A gente, nos últimos 15 anos, viaja muito para visitar diferentes modelos, então a gente tem muitas parcerias com professores na Europa, né? A professora Daniela Cruzes, na Noruega, professor Nils,
no Sintef também, na Noruega, enfim, uma série de professores, professora Maia da Neva, na Holanda, e a gente tem a oportunidade de ver modelos diferentes, né? Então, por exemplo, o modelo na Noruega, eu gosto muito, sou muito apaixonada pelos modelos que eles têm. O governo norueguês traz, como parte do planejamento estratégico do país, a cada 5 anos, novas temáticas, né? O governo tem 3 grandes áreas de pesquisa, que é a área de energia, a área de tecnologia e comunicação e a área da saúde, que pega agronomia, enfim. Dentro dessas áreas, o modelo deles de negócio é: o governo traz a problemática, os centros de pesquisa, que são centros de pesquisa fomentados pelo governo, mas financeiramente sustentados pela indústria, né? Tem seus pesquisadores de dedicação própria, esses grupos de pesquisa encabeçam projetos para buscar solução para as problemáticas que o governo traz, e todo grupo de pesquisa que tem um projeto aprovado, eles têm a obrigação de fazer a contribuição para a ciência em parceria com universidades, mas eles têm a obrigação de gerar um negócio no final do processo, né? Então, é responsabilidade do pesquisador. E para isso o pesquisador tem de 100% da sua carga horária, horas diferenciadas alocadas, né? No início do projeto, na concepção, são 80 horas alocadas para o projeto e 20 de parceria com a indústria, onde ele vai para a rua captar parceiros para a execução desse projeto. Do meio do projeto para o final, ele passa a ter 50% de alocação na pesquisa e 50% na formação do negócio e na capacitação de pessoas para transferir esse conhecimento para a sociedade norueguesa. Então, olha que modelo interessante, né? Acaba engajando as universidades que entram com RH para ajudar a executar o projeto. O projeto é liderado por pesquisadores que têm dedicação exclusiva, que é um cenário diferente no Brasil, quando a gente pensa em pesquisa realizada na universidade, né? Nós somos pesquisadores, administradores, professores, seja mais lá quais outros papéis que a gente tem, né? Mas o mais legal dessa história, desse modelo da Noruega, é a responsabilidade de transferir isso para a sociedade. Então, ou o pesquisador acaba ajudando a formar uma startup que vai ser consultora daquele conhecimento junto da indústria, ou vai ser uma empresa que vai desenvolver, se aquele produto do resultado da pesquisa é um produto de software, por exemplo, na nossa área, né? Se é conhecimento gerado e necessita treinamento, vira uma empresa de consultoria e capacitação e treinamento, enfim, o modelo deles é bem vasto. Eu tive a oportunidade de passar um mês com eles lá, vivenciando esse modelo. Então, nós temos modelos diferentes, né? No Brasil, ainda é muito comum que a gente tenha modelos onde a universidade, apesar de termos, né, o governo federal linkando e listando de tempos em tempos, né, acho que o planejamento é de 4 em 4 anos, as áreas prioritárias de pesquisa no Brasil, ainda existe uma desconexão muito grande entre o que a pesquisa na academia faz com aquilo que o Brasil, como governo, como país, como sociedade solicita. E a nossa indústria ainda é uma indústria de software que, apesar de ser referência no mundo, é uma indústria de software, e principalmente na área de software, que ainda está tentando entender o que significa inovação, o que significa buscar ajuda para solucionar seus problemas, né? Então, a gente pega o modelo alemão, por exemplo, onde é muito raro um desenvolvedor de software não ter um doutorado, né? Porque a própria formação do doutorado na Alemanha tem uma outra conotação do que no Brasil, é um curso feito em 2 anos e meio, no máximo 3. A pesquisa, ela é uma pesquisa trazida pela indústria, que fomenta os grupos de pesquisa, né? Então, a gente tem colegas, o meu grupo de pesquisa é patrocinado pela Volvo, o meu grupo de pesquisa é patrocinado, sei lá, pela Volkswagen, né? Então, são pesquisadores que têm seus grupos de pesquisa resolvendo problemas da indústria. A sociedade funciona assim, né? Então, são mecanismos diferentes, né? Independente do modelo que a gente conheça,
que a gente queira estar, porque vocês têm que entender que a formação de vocês, ela tem que estar sempre visando o futuro, né? Eu estou fazendo algo hoje aqui, mas essa é a pedrinha que eu estou botando para construir o meu castelinho no dia de amanhã, né? Estou fazendo iniciação científica hoje porque eu quero, a longo prazo, virar professor. Eu estou fazendo iniciação científica hoje porque eu acredito que conhecimento é o que transforma uma sociedade. Eu estou fazendo pesquisa hoje porque é a única forma que eu tenho de sair da situação que eu estou, e é um grande diferencial na região que eu moro. Enfim, eu estou fazendo pesquisa porque a professora Juliana achou que eu tinha perfil para estar aqui e eu confiei nela. Estou pagando para ver o que vai acontecer lá daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, quando eu me formar. Independente, é importante que vocês entendam que existem modelos diferentes, né? Não existe verdade absoluta, né? E não existe nada que possa te parar. O caos pode estar ao teu redor. Se tu acreditas em alguma coisa, liga o 220 e vai, né? E daí tu vai começar a achar os locais aonde tu pertence, né? E hoje eu tenho muito prazer de dizer que eu estou no lugar onde eu quero estar, né? Eu acredito no modelo que nós temos aqui. Eu gosto de fazer o que eu faço e eu acredito que nós somos parte de uma transformação de uma sociedade. Há 20 anos atrás, nós não conseguíamos nem dialogar com a indústria, né? Hoje, nós conseguimos ser chamados para compartilhar ideias, já é um primeiro passo, né? E quando a gente produz algo, a gente já consegue receber o voto de confiança de que aquele algo vai te levar a algum lugar. Então, se a gente olhar em termos de Brasil, apesar de termos 500 anos de fundação, nós somos muito incipientes ainda. A nossa universidade mais antiga no Brasil não tem 200 anos, né? Então, a gente pega na Europa, uma universidade nova na Europa tem 400 anos. Então, a gente precisa se colocar e se situar também, né, onde nós estamos. Então, é importante que vocês entendam isso, para a gente entender que os nossos primeiros passos, que podem ser pequenos sobre o olhar dos gigantes, são gigantes sobre o nosso olhar de país que está aprendendo, né, a ir nesta direção de inovação. E a gente precisa entender que a gente tem muita qualidade aqui no Brasil, né? A gente tem talentos, nós temos vontade, nós somos flexíveis, e é muito difícil algo nos derrubar, né? Então, como nação, a gente não entende essa força, né? Eu, a Ju, que a gente conversa muito sobre isso, né, Ju? A gente que tem a oportunidade de ver modelos de fora, a gente precisa capitalizar mais isso, né? E a gente tem que começar em algum momento. Então, eu acho que hoje eu me sinto bastante especial por estar começando com vocês, estar sendo a pessoa que está abrindo esse momento. Então, contextualizem que o que vocês vão escutar aqui reflete 20 anos de experiência, né? As coisas não nasceram do nada. E o que a gente faz talvez não sirva para vocês, né? Mas a gente aprende ou pelo exemplo ou pelo contra-exemplo, né? Então, se não servir de exemplo, se não couber na realidade de vocês, pelo menos é o contra-exemplo, né? Coisas que vocês podem usar para não seguir, já é um passo, né? Então, hoje, essa experiência que eu trago é desse processo de criação, desses 20 anos, apesar de ter ficado 5 anos fora durante o doutorado, foram 5 anos que, mesmo sem o vínculo, eu nunca deixei de ter o vínculo com a universidade, né? Sempre segui. E hoje completo, ano que vem estou completando 10 anos à frente da gestão da parceria de novo, trabalhando com o Pricladinic e com tantas parcerias em empresa, né? Então, é um pouquinho do nosso universo, né? Nesse contexto de ter um parque que nos dá apoio, de termos horas alocadas na universidade para priorizar essas atividades, a universidade hoje nos proporcionando que a gente fomente com os nossos alunos criação de startups, para levar adiante os resultados de projeto de pesquisa, né? Então, esse é o cenário que a gente tem aqui hoje, que não significa que são só flores, né? Tem todos uns bastidores para conhecer, e eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês hoje aqui, né? Antes, Ju. Cortou um pouquinho, tu falou para eu passar? Aham. Tá.
Então, que fique bem claro que aqui eu não falo em nome da universidade, né? A experiência é contextualizada na vivência com a universidade, mas talvez se nós tivéssemos outros colegas meus aqui, vocês escutariam coisas diferentes, né? Então, são, de fato, experiências minhas muito pessoais, que compartilho diariamente com meus alunos, né? Meus alunos, hoje tenho 9 alunos de pós-graduação, são 7 alunos de iniciação científica, 5 alunos de TCC, então tem quase 20 alunos aí que a gente convive diariamente, né? Podemos ir adiante, Ju. Ju, se a conexão começar a falhar, tu me avisa, porque talvez seja a minha banda da internet aqui, tá? A Ju tinha dito, assim, quando ela me convidou, né, eu gostaria muito que os meus alunos saíssem de um estágio aonde eles não sabem por onde começar, ou eventualmente eles não acreditem que possam ter o que outros grupos de pesquisa tenham. Tu podia compartilhar como é que tu motivas os teus alunos, como é que tu encontra alunos que acreditam que a parceria com a indústria acontece? Então, fiquei pensando um pouquinho, né, como é que isso acontece. Eu acho que hoje nós já temos um nível de maturidade que a gente consegue ser conhecido e talvez não em escala de Brasil, mas a gente consegue ser conhecido na região e os alunos conseguem nos procurar porque eles sabem que a gente faz pesquisa aplicada e pesquisa não só patrocinada, mas pesquisa direto com a indústria, para a indústria, com o apoio dela, né, em função dela. Mas eu diria que uma das primeiras coisas é você tem que querer, né, tem que querer. Se é porque alguém está lhe dizendo, talvez funcione por um tempo, mas quando a coisa apertar, quando tiver que virar a madrugada para fazer algo, quando se começar a debater ideias e as ideias começarem a conflitar, se você não acreditar, tende a desandar, né? Então, em primeiro lugar é acredite, né? Acredite. E depois saiba que não tem receita de bolo, né? Tem aprendizado. Cada vez que a gente trocar, cada vez que a gente não souber para onde ir, tome isso como lição, tome ações, não se congele e vá atrás de pessoas que talvez possam lhe ajudar, né? Eu diria assim, de forma geral, o mapa é esse, né? Então, agora eu gostaria de mostrar um pouquinho de coisas específicas, né? Podemos ir adiante, Ju. Muito recentemente, na organização do SBQS, agora de 2021, faz 3 meses, fui pareada com um colega novo, né, também pertinho de vocês aí, o Smiley, e ele me apresentou esse trabalho que eu lembrei que eu assisti sendo apresentado, mas eu não lembrava que ele existia, né. Então, fiz questão de trazer o trabalho deles agora, né, coordenado pela professora Rosana Andrade, o grupo de pesquisa dela, né, na Federal do Ceará, que tem, agora fechando praticamente os mesmos 20 anos de experiência de pesquisa. É importante também entender que o contexto dessa pesquisa vem na lei de informática, né, que é uma lei brasileira que faz 22 anos que está sendo renovada, que fomenta que organizações que produzam bens da área de tecnologia no Brasil recebam isenção de imposto para a produção desses bens, em contrapartida de gerar conhecimento no Brasil. Então, eu posso desenvolver os meus produtos aqui, mas em contrapartida, a tecnologia para o desenvolvimento desses produtos precisa ser desenvolvida no Brasil, né? Foi o Collor que propôs, né, essa lei inicialmente, depois o Fernando Henrique levou ela adiante, aprovou, ela foi mantida no governo do Lula, no governo da Dilma, agora foi renovada, né, no nosso atual presidente,
Isso fomentou uma série de grupos de pesquisa no Brasil como um todo, né? O Tecnopuc começou com essa parceria sobre essa lei, mas hoje são poucas as empresas. Hoje nós temos 1.200 empresas no parque, nós temos 7.800 pessoas trabalhando no parque, todos remotos agora, né, com a pandemia, mas foi dentro desse contexto. E é neste contexto que este artigo aqui, recomendo a leitura dele, foi escrito, né. Então é um relato da experiência, das percepções do grupo de pesquisa da Rossana, né, o Smiley na época era aluno de doutorado também, hoje ele é professor lá. E se tu puderes avançar, Ju, esse artigo, ele relata lições aprendidas, recomendações e percepções desse grupo de pesquisa, que na época tinha 15 anos de experiência, tendo um grupo inteiro fomentado por projetos da Lei de Informática, no contexto de realização desses projetos baseados numa fundação, né, que vocês nas federais têm a oportunidade de ter essas fundações, aonde os professores são alocados e eles vêm voluntariamente participar desses projetos, e os projetos são organizados, gerenciados financeiramente, alocação de RH, prestação de contas, contrato, tudo é realizado pela equipe da fundação, né? Então, um projeto traz verba para manter funcionários apoiando nessa execução técnico-administrativa, enquanto pesquisador e equipe técnica consegue focar no desenvolvimento do projeto, né? Apesar de várias das parcerias serem com multinacionais, a narrativa do artigo é sobre a perspectiva do que é o progresso, do que é a qualidade da entrega do processo de pesquisa, quais as dificuldades de estabelecer esses processos de pesquisa, é sobre a perspectiva brasileira, né? Então, num cenário onde a lei de informática está fomentando que isso aconteça, aonde os parceiros, mesmo sendo parceiros que trazem uma cultura de uma multinacional, eles são parceiros que são responsáveis por desenvolvimento da pesquisa no escopo do Brasil, né, mesmo tendo que reportar para suas matrizes e tendo cultura que impacta ou que traz aprendizados, tudo é sob a perspectiva do Brasil. Então, é importante contextualizar isso, né? E o que eles nos trazem, então, de aprendizado? Ele é um artigo de 10 páginas, ele é um artigo que foi escrito em inglês, se vocês tiverem a dificuldade da leitura do material em inglês, eu acho o máximo. Eu vejo a minha madrasta hoje não sabendo nada de inglês, lendo artigos em inglês. Ela descobriu um aplicativo que traduz, né? Ela pega o celular, ela põe a câmera do celular em cima do artigo e vai tendo a tradução simultânea. A gente ajuda eventualmente ela com um termo, alguma expressão, mas ela consegue ler a essência do material assim. Então eu diria, tentem ler esse artigo como ponto de partida complementar à nossa conversa aqui. Se tu puderes avançar, Ju. Que eu achei legal trazer para vocês aqui, e pedir licença para o Smiley, inclusive, para abrir a nossa conversa de hoje, tendo esse artigo dele, dos colegas dele, de referência, que são coisas que são relevantes serem conversadas, né? Existem modelos diferentes de parceria, de projetos com a indústria. Eu posso ter o meu grupo contratado pela indústria para desenvolver aquela pesquisa, então eu tenho uma obrigação de o resultado do meu processo de pesquisa tem que ser de interesse para a empresa, né? Porque se a empresa está me contratando, eu preciso desenvolver com o foco de que o resultado vai ser entregue para aquela empresa que me contratou. Eu posso ter um modelo onde o meu grupo trabalha fomentado pela indústria, aonde eu não tenho obrigação nenhuma de ter o resultado para aquela indústria, né? Eu posso ter modelos onde grupos de pesquisa são escolhidos pelas empresas, simplesmente pelo fato de estar cumprindo alguma obrigação fiscal, e eles não pedem nada em troca, né? Ou seja, eu estou numa situação onde a minha obrigação é cumprir e mostrar que eu estou fazendo a pesquisa, que eu estou usufruindo daquele recurso de forma adequada, mas eu não tenho expectativa de cumprimento desse resultado
com aquela pessoa que está me cedendo o financiamento financeiro. Tem suas vantagens e desvantagens desse modelo, né? Ou eu posso estar num cenário onde o meu grupo não tem patrocínio de indústria, mas o meu grupo acredita que o trabalho empírico, né, ou o trabalho experimental é importante, e de alguma forma eu tenho que acessar essas pessoas da indústria, porque eu vou gerar teoria, eu vou gerar resultado, eu vou gerar produto, eu vou executar o meu ciclo de pesquisa tomando por base o acontecimento daquele fenômeno, aonde ele ocorre, que o meu cenário é a indústria, né? Então, independente do cenário, né, que a gente está, tem um conjunto de coisas que eu acho que são comuns a eles, né, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Mas esse artigo em específico, ele está no primeiro cenário, né, é um grupo de pesquisa que existe para atender demandas através desta fundação, que é um órgão dentro da universidade, que recebe capital de empresas parceiras da lei de informática, que tem a sua obrigação fiscal, mas as empresas esperam em retorno o resultado. Então, é um investimento genuíno de como a lei de informática foi concebida, né, para de fato gerar capital. A empresa pode ter esse grupo de inovação dentro dela e buscar ajuda da universidade, ou ela pode transferir para a universidade a corresponsabilidade de gerar essa inovação. Esse é o caso desse grupo do relato aqui. Por que que, independente disso, sabendo um pouco do cenário do grupo da Ju, né, e da Yuska, achei que valia a pena ainda dizer isso? Porque hoje, grande parte dos relatos de experiência de pesquisa na indústria no Brasil vem deste cenário, né? Fora os pequenos casos de exceção de grupo de pesquisa apoiado por governo, por instituições militares no Brasil, como o pessoal do ITA, né, que vem com grande parte da pesquisa com essa fonte de renda, meia dúzia de grupos de pesquisa no Brasil, que são, de fato, grupos de pesquisa nacionais, né, mantidos pelo governo. Praticamente todo o investimento de pesquisa no Brasil da indústria vem via lei de informática, salvo algumas organizações, como, por exemplo, a IBM, que tem seu próprio grupo de pesquisa, né, tem uma unidade em São Paulo, tem 3 andares inteiros de um prédio, com quase 120 pessoas, a professora Heloísa Canedo, né, a professora Heloísa, me esqueci o sobrenome dela, na IBM, atuando muito forte na área de HC, né, vem trazendo conhecimentos, é um cenário diferente, um cenário mais raro. O que eles trazem, então, de contribuição, né, e de lições aprendidas? Entenda que velocidade de tomada de decisão é diferente nesses dois universos, academia e indústria, né? A empresa liga e diz assim, temos interesse em vocês, nós temos um problema, podemos nos reunir amanhã para conversar sobre isso? O amanhã na agenda de um pesquisador não existe, né? Porque amanhã eu tenho 6 horas de aula, eu tenho 3 horas de orientação, eu consigo conversar contigo daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias é muito tarde para a empresa, porque daqui a 15 dias ela quer estar com um projeto alinhado, ela quer estar com um documento assinado e ela quer a equipe contratada já, né? Então, 15 dias é uma eternidade na velocidade de tempo dentro da indústria. 15 dias na academia é amanhã, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, se vocês passarem um dia pela oportunidade, ou se é isso que vocês querem, né, de interlocutar com a indústria, buscando apoio financeiro, vocês vão ter que se adaptar. E a adaptação, ela tem que sempre ser válida para os dois lados, né? Se eu estou sempre me ferindo para poder agradar o meu parceiro, eu não estou sendo eu, então não serve. A longo prazo, isso não é sustentável, né? Então, se me ligam, como hoje, né? Hoje, às 11 da manhã, eu estava fazendo almoço, conversando com a Ju, né? E às 11 da manhã, vem uma ligação e diz assim, naquele seu projeto lá, professora, com aquela empresa tal, a empresa acabou de decidir que vai demitir o aluno do estágio. Eu disse, mas como? Por quê?
Porque o aluno não comparece há 10 dias e a empresa está entendendo que o aluno está sendo inadimplente. Deus, mas só um pouquinho. Por que o aluno não está indo? A gente descobriu que o aluno está com um problema de saúde na família. O aluno pediu licença? Pediu. Pediu afastamento? Pediu. Nós concedemos? Concedemos. Então, por que o aluno está sendo desligado? Né? Então, são percepções de mundos diferentes. Eu, como instituição de ensino, tenho a obrigação de formar. O meu negócio é formar, o meu negócio é capacitar. A empresa, né, que está ali, tem seus próprios objetivos, lucro, desenvolvimento, marketing, fatias de atuação no mercado, seja lá qual o propósito dela. Se ela chegou à conclusão de que precisa da expertise que nós oferecemos, a gente tem que achar a conversa, né, que azeitar o processo de relação que funcione para um lado, que funcione para o outro, né. Então, nessa 1h30 que se sucedeu depois dessa ligação, a gente conseguiu fazer uma série de ligações, a gente conseguiu alinhar com a empresa o processo, a gente conseguiu segurar para as 4h30 da tarde uma ligação, para todos juntos sentarmos e entendermos com o aluno o que está acontecendo, se a gente pode fazer algo por ele, né. Então, são comprometimentos que a gente vai fazendo, e a gente tem que ir aprendendo, mas, sobretudo, entender que não posso nem ser muito céu, nem ser muito terra, né? Eu não posso sempre estar pedindo que a empresa entenda que 15 dias para mim é amanhã, mas eu também não posso estar deixando que a empresa sempre queira as coisas para 5 minutos para trás, né? A gente tem que entender que é uma parceria. Então, esse artigo relata um pouco de como é que eles chegaram nesse consenso de estabelecer, né, os horários. Diferença de interesses e atitudes, né? O artigo narra de uma forma muito legal o aprendizado que foi desse grupo de pesquisa entender que sempre dizer assim, que eu quero gerar um artigo para o congresso que está vindo, não é o discurso que funciona com a indústria, né? A Juliana e eu conversamos muito sobre isso, né? Nós temos hoje, no mundo acadêmico, um periódico muito interessante na área de engenharia de software, que é a I3E Software, né? É uma revista especializada para comunicar resultados de pesquisa para profissionais da indústria. O linguajar é outro, né? Então, se eu sempre chegar para conversar com a indústria com um discurso que o meu objetivo, no final de 3 anos de parceria, é gerar 5 artigos de periódico e 10 artigos de conferência, eu não estou falando o linguajar da indústria, né? Então, a gente precisa entender que eu faço a pesquisa porque eu quero gerar conhecimento, e a minha forma de entender conhecimento na academia pode ser que seja diferente da forma de entender conhecimento na indústria, né? O nosso conhecimento que retroalimenta teorias, ele é necessário, mas a indústria costuma, de perfil brasileiro, costuma muito trabalhar num nível de resolução de problemas, então o conhecimento é aplicado direto na veia, né? Isso, obrigada, Ju. Ju respondeu o nome da revista. Então, a gente precisa entender que quando a empresa chega para dizer assim, eu gostaria de daqui a 6 meses ter esse produto validado, a gente tem que explicar para ela que para validar, eu preciso garantir que o produto está entendido, está bem especificado, que a teoria da qual esse produto se sustenta está clara. Então, de novo, eu preciso customizar o meu discurso para que essa empresa entenda e que eu tenha um objetivo em comum, né? Eu tenho interesse naquele produto, então, um projeto que nós encerramos agora esse ano, que fechou 3 ciclos de 3 anos, né? 3 ciclos de renovação dele. A nossa parceria, a nossa meta era ajudar a empresa a acelerar o processo de transformação de processos organizacionais dela, né? Como empresa, o que eles precisavam era muito rapidamente cumprir uma meta organizacional. Eles ganharam 3 anos para o departamento de TI todinho sair do estágio A e se transformar para um estágio B, qualquer que fazia sentido para eles. Como pesquisadores, nós entendemos que no mundo não existia pesquisa ou não existia a receita que dissesse como passar por esse processo de transformação e maturação, e nos interessou ajudá-los, né?
Então, nós nunca conversamos com eles em termos de a gente precisa ter 5 artigos no final do processo. Não, o que nós vamos gerar para vocês no final é um modelo que vai permitir essa transformação, acelerar essa transformação. Está aqui como é que a gente vai construir um modelo, está aqui como que a gente vai mensurar o sucesso do modelo, o que a gente precisa de vocês em contrapartida é ABC, a gente precisa de engajamento de 20 horas por semana de vocês, a gente precisa simular, a gente precisa vivenciar intensamente para que isso possa ser criado em 1 ano. No segundo ano, a gente valide o modelo, e no terceiro ano, a gente acelere o processo de transformação junto com vocês. Então, temos deste trabalho 14 artigos gerados, né? Em nenhum momento a gente trabalhou o artigo com eles, todo e qualquer artigo gerava 2 páginas de resumo executivo, onde a gente pegava a contribuição do artigo e a gente gerava esse resumo executivo que é divulgado dentro da empresa, inclusive, como parte do jornal de comunicação deles. Então, a gente precisa aprender a falar o linguajar deles, né? Que é o terceiro ponto que esse artigo traga, né? Estabeleça uma linguagem de comunicação com esse parceiro, né? Sabrina, Diga, Ju. rapidinho, só para, antes de você entrar nessa parte da comunicação, eu acho que é importante, inclusive para os alunos da gente que estão aí, um ponto que você tratou, que a gente já conversou no grupo, mas para deixar mais enfatizado, é que artigo é meio, e não meio. fim da pesquisa. Fim. Se você faz uma pesquisa que gera produto, conhecimento, resultado, contraditório, naturalmente esse artigo vai ser aceito. Ah, Exatamente. Professora, mas eu tive um artigo rejeitado. Talvez porque foi a hora que você escreveu, talvez os dados preliminares que você acreditou que para aquele simpósio seriam suficientes. O simpósio exigia um pouco mais de maturidade. Talvez foi o inglês que você não tem um domínio como sua língua nativa. Você escreveu, vamos escrever isso em português, ou vamos pagar um tradutor para passar realmente o que é que precisa ser passado. Artigo rejeitado não necessariamente significa não produção ou uma coisa que não presta. E, ao mesmo tempo, se a gente pensa que o objetivo de um grupo de pesquisa é ter números de artigos, a gente está indo por um caminho completamente errado se a gente pensa em pesquisa aplicada. E eu diria mais, eu tenho uma curiosidade, mas por questão de tempo, de analisar grupos de pesquisa, só fechando o escopo mesmo, na área de engenharia de software e HC, por exemplo, e pegar o número de citações desses artigos por outros grupos do mesmo país. Então, a gente é da comunidade HC, a gente é da comunidade do CBSoft. Quantos artigos eu citei de Sabrina? Quantos artigos Sabrina citou meu? Que nós não somos coautoras. Mas por que isso acontece? A gente está trabalhando com requisitos, a gente está trabalhando com indústria e academia, a gente está trabalhando com mesmos paradigmas de programação. Então, imagina fora, se a gente não sente essa utilidade dos artigos dos outros nos nossos trabalhos, quanto mais fora, quanto mais para a sociedade que não entende a nossa linguagem. Então, meus alunos que estão aí, eu digo e repito, muitos chegam para mim e falam assim, professora, vai ter o edital aí do PIBIC, de iniciação científica, ou eu estou terminando o curso, estou no último ano, queria fazer TCC, é muito bom porque as pessoas disseram que os TCCs da senhora viram artigo, eu digo, parou. A gente vai fazer pesquisa. Se der resultado, e se você cumprir, se a gente conseguir cumprir, naturalmente ele vira artigo, e não o contrário, porque senão a gente não funciona. Então, é extremamente importante. E aí, quando você fala da indústria, aí é que fica evidente esses relatórios, por exemplo. Muito importante, eu já anotei aqui como lições aprendidas. Depois até posso elaborar um pouquinho mais no final da ideia que eu propus para o meu grupo agora. A gente não conseguiu executar ainda, mas a ideia acho que está muito, muito legal. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né? De novo, né? Contextualizem, né? Esse é um aprendizado que levamos 20 anos para azeitar, para desenvolver, né?
E tem horas que as coisas não funcionam, que a gente tem que se reinventar, né? Então, uma coisa que a gente costuma fazer muito é estar olhando sempre para o lado, né? Qual é a boa prática que algum colega traz? O que alguém tentou, que talvez a gente não tenha tentado, que dá certo? Será que pode dar certo no nosso contexto? E eu achei muito legal trazer esse artigo aqui para vocês, porque é outro grupo no Brasil, é um grupo feito de pessoas como nós, né? Que tem aulas para ministrar, que tem a preocupação de manter o apoio financeiro para os seus alunos, que tem as métricas cobradas pelo governo, toda instituição de ensino superior tem métricas que tem que atingir, não nós aqui, nesse momento de encontro agora, discutir se essas métricas são adequadas ou não são, é a dança, é a música que está tocando, é a dança que temos que dançar, aí a gente tenta achar a nossa zona de conforto alinhado com as nossas crenças dentro dessa dança, porque isso te fere, tu tens que procurar outra coisa para fazer, né? Então, para mim, essa é uma coisa que é muito clara, e eu faço essa conversa muito transparente com os meus alunos, né? E com os meus colegas aqui. Bom, que mais que eles trazem, né? Eles trazem um quarto ponto que é muito interessante, que é a questão de financiamento, né? Como esse artigo foi escrito no contexto de projetos de parceria, né, com a universidade em função da lei de informática, tem uma série de quesitos que têm que ser cumpridos, né, de alocação desse dinheiro em determinadas rubricas, em determinadas formas de contratação. E a lição deles aprendidas aqui é assim, sempre deixe claro para a empresa como que você está usando o dinheiro, seja transparente e traga ela um onboarding nesse processo, né? Não simplesmente aprove o projeto, diga para ela que você precisa dela para poder entender a execução do projeto e apareça 6 meses depois, 1 ano depois, né? A lei de informática tem um contrato de 12 meses, apareça 12 meses depois com resultado, sem mostrar no decorrer do desenvolvimento como é que você está usando todo aquele recurso financeiro que foi alocado para aquele projeto, né? Então, faça reuniões periódicas, mostre o valor agregado que está vindo de tempos em tempos. Se você precisa comprar um livro, explique para a empresa como que aquele livro vai lhe ajudar, né? Se você precisa ir a um congresso para capacitar a equipe como forma de entender um assunto específico, inovador, que a empresa te trouxe como tópico, mostre que você está indo para aquele congresso para capacitar realmente a sua equipe. Faça a empresa entender esse tipo de investimento, né? Vá cativando eles e vá mostrando o valor agregado. Então, eles trazem um pouquinho nesse sentido também, que essas são preocupações que talvez vocês como alunos não enxerguem, mas nós como professores temos a preocupação, porque todo final de mês, quando vocês ganham uma bolsa, seja ela PIBIC, né, governo ou institucional, como é o nosso caso, que a PUC tem a bolsa da própria PUC, né, a gente tem que estar prestando conta do uso daquele dinheiro. A gente tem que mostrar que a gente está gerando resultado. Então, mesmo que vocês não se envolvam com isso, saibam que as nossas atitudes e o nosso comprometimento com o projeto acaba acarretando em consequências do usufruto desse dinheiro. Então, eles trazem isso no discurso deles também, de lições aprendidas. E, por final, eles mostram, né, a perspectiva do que é fazer pesquisa no Brasil, e eles trazem um pouquinho do que, né, a gente vivencia, e eu particularmente enxergo, né, nós vivemos numa sociedade onde inovação é uma palavra não bem entendida ainda. Nós ainda moramos numa sociedade que a gente acredita que tudo que é feito lá fora é de mais qualidade do que aqui, né? Não sei quanto que vocês acompanham do que está acontecendo da pandemia em termos de pesquisa, mas a PUC fez uma landing page específica para o corona, e ela tem colocado ali todos os resultados de pesquisa, né? A gente tem acompanhado muito a USP, que tem liderado no Brasil o assunto. Foram 3 pesquisadoras, casualmente mulheres, da USP, da unidade de São Paulo, né, da USP, do Centro de Pesquisa da área da medicina da USP, que conseguiram identificar que o corona não estava atacando
as veias dos pulmões, e sim os auréolos. E foi a partir deste resultado dessa pesquisa que as vacinas começaram a ser feitas e os tratamentos mudaram e a coisa não ficou mais caótica no mundo graças a essa descoberta. E eu não consigo conversar com um colega que saiba desse fato. Eu escutei isso na hora do Brasil, resolvi ir para o site da USP olhar a notícia, li o artigo delas e li quantos artigos já vieram em cima dos artigos dela. E a gente não consegue entender que a gente tem capital intelectual magnífico no nosso país, né? Então, o quinto ponto deles no artigo é o quanto o Brasil ainda precisa entender sobre processo de pesquisa, sobre entregar resultados de pesquisa para a sociedade consumir, mas o quanto a gente precisa não ficar perdendo tempo e se achando coitados em função disso, e a gente precisa fazer o que a gente pode dentro do cenário que a gente tem, e entendermos que somos parte da história, né? Nós estamos num momento de maturidade do Brasil, que nós estamos construindo a mudança desse cenário, né? Então eles falam um pouquinho sobre isso, e eles falam como os parceiros externos deles percebem o Brasil como profissionais de altíssima qualidade. E a gente muitas vezes nem sabe isso, né? O mundo inteiro, quando nos conhece, eles reconhecem a qualidade do que a gente produz. Então, tirem as coisas que ficam no meio do caminho e foquem nas coisas boas, né? A gente não pode consertar o que está ao redor, mas o que está na nossa caixinha a gente pode ajudar a melhorar. Então, esse quinto ponto deles é sobre essa perspectiva, né? Contextualize o cenário no Brasil, faça o que de melhor você pode fazer e se alinhe, né? Se alie com pessoas que têm as mesmas crenças que vocês. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse artigo. Esse artigo tem um foco diferente do que foi o foco que a Ju pediu que eu conversasse aqui, né? A Ju disse assim, eu gostaria de ajudar a instrumentalizar meus alunos, que eles percam medo, que eles saibam por onde começar, né? Mas achei importante trazer essa visão geral, porque essa visão geral nos situa e expressa grande parte do que acontece no Brasil hoje, né? Então, grande parte da pesquisa na área de desenvolvimento de software no Brasil está dentro desse cenário. Então, acho que vale a pena vocês darem uma lida nesse artigo, né? Podemos avançar, Ju. Bom, lendo nesse artigo, fiz uma reflexão que são coisas que eu acredito e coisas que eu converso muito com os meus alunos, né? Reconheça que os mundos nunca vão ser iguais. Não tente querer fazer a indústria se comporte como você, a academia, né? Não critiquem eles por terem um discurso diferente do seu. Tire proveito disso. Aprenda com isso. Pega as boas práticas dele e traga para a sua vivência, né? Por exemplo, eu brinco com colegas aqui. Depois de 20 anos trabalhando com a indústria, eu não sei agendar reunião que não tem horário de terminar, né? Qual é a academia que vocês conhecem que marca reunião com o horário de começar e de terminar? Ninguém. Ninguém. Não existe isso na academia. Reunião de centro e de departamento, imagina aí. Tem horário para começar, ninguém sabe quando termina, né? Isso é cultura, pessoal. Isso é cultura organizacional, né? Mas se eu estou na academia, eu preciso respeitar a cultura da academia. Então, tire proveito do máximo, né? Não queira fazer com que esses mundos se comportem da mesma forma. Mas aprenda a lidar com as diferenças, né? Mostre as suas boas práticas, porque eles aprendem conosco também, mas absorva as boas práticas dele para a sua rotina do dia a dia, né? Então, a indústria, ela tem um propósito de existência diferente do da academia, né? Ela vive num cenário diferente do nosso na academia, ela trabalha numa velocidade diferente da nossa, e não porque eles são melhores que nós, é porque a natureza das atividades são diferentes, né? O que nós temos em comum, nós queremos gerar conhecimento, né? Nós geramos, eles consomem, eles nos ajudam a gerar, né? Então, isso que nós temos em comum. E métricas de desempenho, né? O que é sucesso de um aluno
de mestrado, de um aluno de iniciação científica, como que sucesso é medido de um projeto na indústria, inevitavelmente cada um vai trazer a sua visão. Então, achem o common ground, né? Achem algo que possa ser articulado por ambas as partes, né? Então, essa é uma coisa. Podemos ir adiante, Ju. De forma geral também, eu acho que é importante que, como pesquisador, e isso vale desde o aluno de iniciação científica até o líder do grupo de pesquisa, posicione-se, né? Saiba o que você quer, né? Saiba que você é um valor agregado, né? Não se deixe corromper. Tem horas que a gente tem que dançar um ritmo diferente do que o que a gente gostaria, né? A Juliana me aprendeu a gostar de forró. Que legal, mas forró não é bem a música gaúcha, né? Eu me sinto mais confortável com a música gaúcha. Tá, mas vamos lá escutar o forrozinho da Ju, bonitinho também, né? Então, tem horas que a gente tem que se adaptar, mas saibam o que vocês querem, né? Pode ir avançar, Ju, né? Então, saiba por que você existe como pesquisador. E não sei se vocês conhecem esse livro, mas esse livro é um livro que eu gosto muito. Eu tenho usado ele como livro base na minha disciplina de engenharia de software experimental. Olha lá, ó, nem ensaiamos, né, Ju? Vamos ver, é o mesmo, olha aí, né? Nem foi ensaiado, aliás, nem sabia que a Ju tinha esse livro. É um livro chamado Experimentation in Software Engineering, né? Experimentação em engenharia de software, escrito por um professor e seu grupo de colegas, o Claes Holling. É um professor de uma universidade chamada BTH, na Suécia, né? Ele tem lá com ele hoje o professor Daniel Mendes, originalmente da Universidade de Munique, tem a professora Dara Schmitta, tem outros professores lá no grupo, né? Um grupo muito conhecido. Eles majoritariamente trabalham com a indústria também, e o Claes tem um posicionamento muito claro sobre o que é experimentação, ou trabalho empírico, né, em parceria com a indústria. E ele enxerga desta forma aqui, né, a indústria tem um problema, ela te traz um problema, nós na academia temos o conhecimento para sistematizar e buscar a resolução desse problema. Quando esse problema ele já é conhecido e a gente já sabe as restrições dele, onde ele trabalha, ele não é mais problema para a academia resolver. Ele vira consultoria, ou ele vira treinamento. Quando é um problema que a gente desconhece os meandros ainda, talvez a gente saiba de uma solução, mas para aquele cenário a gente não sabe se funciona, tem uma incerteza, a gente desconhece as limitações da aplicação, né, num determinado cenário, aí é onde nós da academia podemos contribuir, né? Então ele enxerga que a academia, na engenharia de software experimental, né, a engenharia de software empírica, que é a pesquisa aplicada na engenharia de software, tem como grande contribuição sistematizar o entendimento de problemáticas ainda, né, com soluções desconhecidas, ajudar a organização a testar, né, então ele vem aqui, ó, formula o entendimento desse problema, verifica, né, quais são as limitações, o que o estado da arte, ou seja, o que a literatura fala sobre isso, levanta uma série de soluções candidatas, porque aí é a nossa inteligência, é a nossa capacidade de ver o mundo de forma sistêmica, né, e de avaliar isso, levanta soluções candidatas, faz provas de conceito ou faz demonstrações, prototipações de soluções que talvez venham a ser de interesse da empresa, simula isso de alguma forma, né, testa isso com a empresa, pode fazer validações em cenários com alunos antes, e se funcionar, transforma isso em conhecimento que possa ser generalizado para outros cenários. Então, vou dar um exemplo concreto para vocês, que é um exemplo que eu gosto de dar na minha sala de aula. Pair programming, né? Programação em par. É uma das várias práticas trazidas da metodologia de desenvolvimento ágil chamada Scrum, né? A programação em pares, quem é aluno e está passando pelas disciplinas de programação, vocês podem talvez lembrar, quando o professor pede para vocês trabalharem com uma dupla, é muito legal ver a dinâmica, né? O aluno está com o teclado, está escrevendo, e o que está do lado diz assim, faltou um ponto e vírgula ali. Aí o que está com o teclado diz, aonde?
Aí o que está do lado diz, ali, ó, mas ali aonde? E o cara que está com o teclado, às vezes chega a levar 1 minuto, 2 para enxergar onde é que o outro tem que vir com o dedo na tela e dizer, é ali, ó, onde está. Ah, não tinha visto, né? A técnica de pair programming foi sugerida, né, pelo Kent Beck na proposta do Scrum, como uma forma de facilitar o onboarding de novatos numa equipe de desenvolvimento de software. E o princípio é, ao trazer um mais sênior para fazer a mentoria do mais novo, ele rapidamente entende como a equipe trabalha, conhece os membros da equipe, recebe mentoria sobre o código que está ali, e passa a se sentir à vontade de trabalhar com a equipe. Ou seja, é de fato umas boas-vindas calorosas, né? Quando os métodos ágeis começaram a ser discutidos, as empresas iam, todo mundo programando em par agora. Ah, que legal, né? Mas será que funciona? Funciona para uma equipe de 5 pessoas que nem sabe como trabalhar em equipe ainda? Funciona para uma multinacional que tem uma equipe com 120 pessoas? Funciona para uma startup que os donos são os desenvolvedores, o cara que vai atrás do cliente, o cara que serve o cafezinho? Funciona para qualquer cenário? Quando é que o pair programming funciona? Então, 20 anos depois do Manifesto Ágil, a gente tem muita história sobre como o pair programming funciona. Mas a gente não tem todos os cenários ainda. Esse é o desafio na engenharia de software, né? A gente nunca consegue mapear todos os cenários. A gente tenta generalizar, mas nem sempre é possível. Então, eu dou um exemplo para os meus alunos, né? Se eu sou uma empresa numa condição tal, produto novo, cliente novo, equipe nova, tudo novo, tecnologia nova, máquinas novas, será que vale a pena eu arriscar e introduzir o pair programming aqui? Será que todas as vantagens que as pessoas listam nesse meu cenário vai funcionar? Então, é onde a gente pode entrar. A gente pode conduzir um projeto de pesquisa, né? A gente pode fazer um experimento controlado, por exemplo, traz participantes da indústria, faz um piloto, uma prova de conceito, mapeia todas as variáveis que são do cenário daquela empresa, projeta um estudo, é um estudo que em 6 meses eu consigo rodar. Aqueles 6 meses vão me economizar talvez muitas horas de recursos humanos daquela empresa depois. Se funcionar para aquela equipe, tende a funcionar para as outras naquele cenário. Então, a gente tem um conceito, Klaas traz nesse livro, de replicação, né? Replicação da pesquisa, a importância de replicar a pesquisa na engenharia de software. Então, esse não precisa ser o discurso de vocês, não precisa ser a crença de vocês. Hoje é como o meu grupo e o grupo do Rafael se posiciona. A gente tenta não competir com a empresa, porque a indústria de desenvolvimento de software está sempre anos-luz da nossa frente, mas eles não conseguem saber se as coisas que eles estão fazendo estão bem feitas, se as coisas que eles estão fazendo estão tirando proveito. A gente não consegue nem dizer se foi o fato de adotar Scrum que te ajudou a ser mais preciso nos teus requisitos, e os caras já estão lá no design sprint, já pegaram o design thinking, já jogaram fora, já pegaram o Lean Inception, já jogaram fora, já pegaram o Lean Startup, já cansaram dele, os caras já estão lá no design sprint do Google agora, né? Então, posicione-se, ache as suas crenças, e talvez isso não venha como você, aluno de iniciação científica, mas potencialmente vem, né, ao longo do desenvolvimento da sua vida. Podemos ir adiante, Ju. Recomendo esse livro para quem tiver interesse, né? Torne-se conhecido, né? Não tem milagre. Eu não vou conseguir conversar com o pessoal da IBM se eu não conhecer alguém da IBM. E eu não vou conhecer alguém da IBM se eu ficar sentado dentro de casa, né? Então, começa por aí. Então, o que eu proponho para os meus alunos, né? Não significa que eles me escutam. Vai lá, pode avançar, Ju, né? Esteja presente aonde o pessoal da indústria está presente, né? Eu só uso o Facebook. Tá, cara pálida, mas o desenvolvedor de software que tu quer conversar, ele tá na tua rede do Facebook? Não. Provavelmente ele tá no LinkedIn. Então, te filtra lá no LinkedIn, né? Professor, eu queria muito no SBES. Pô, super legal. Foi lá onde eu conheci a Ju, lá onde eu conheci a Tayana, é lá onde eu volto todos os anos para ver meus amigos, para discutir coisas interessantíssimas. Mas será que o pessoal da indústria está lá no SBES?
né? Será que eles estão lá no SBES? Prof, nós só temos dinheiro para ir numa conferência, será que eu quero mesmo ir no SBES, né? Talvez eu possa ir no TDC, que acontece em 5 das 26 capitais do Brasil, uma vez por ano, né? São 5 dias de intensa discussão do pessoal da indústria. Será que eu vou sair aprendendo algo do lado do TDC? Não sei, mas vou ter conhecido gente da indústria, né? Então, esteja onde essas pessoas estão. Professora, se a senhora soubesse como eu moro longe de tudo, não tem problema, a presença virtual, né? Tem um dos meus alunos hoje que ele está conversando com startups do Rio de Janeiro, ele está conversando com startups de Belo Horizonte. Ele é um aluno que, quando começou o trabalho dele, já sabia que queria estudar startups. Ele passou um ano inteiro desenvolvendo a rede de comunicação dele no LinkedIn. Ele foi descobrir onde é que estavam os grupos de discussão. Ele pediu acesso, ele ganhou acesso, ele passou um ano contribuindo. Um ano depois, ele passa a pedir que as pessoas deem atenção para ele, né? Então, ele investiu horas a fio durante a semana dele, por um ano inteiro, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul temos muito forte o que são chamados grupos de usuário de discussão. A gente tem, o de teste de software é o mais ativo deles, né? Tem o de métodos ágeis, tem o de engenharia de requisitos, tem o de arquitetura de software. É fomentado por agências, né? Agora me esqueci, enfim, desculpa, agora não me lembro o nome, né? A Softex no Nordeste é muito forte, né? Descubra onde estão esses nichos, peça para participar, porque esses grupos são abertos, né? Eu não preciso ser da indústria para participar desses grupos, né? Então se filtre, né? Torne-se conhecido. Tenha uma página, né? A Sabrina está pedindo para me entrevistar. Vou lá procurar a Sabrina, não sei quem é a Sabrina, né? Não acho evidência que a Sabrina existe. Isso aqui deve ser spam, isso aqui deve ser alguém querendo me sacanear. Tenha uma imagem, né? Cuide com o que você posta, né? Se você quer ter uma vida pública profissional, cuide com o que você posta. Digo isso para os meus alunos. Podemos ir adiante, Ju. E uma última questão, que é mostre para a empresa, mostre para aquelas pessoas que você vai conversar, que você tem algo para oferecer para ela. Traga um valor agregado, né? Tá, professora, mas eu só estou começando na minha iniciação científica, meu primeiro mês de iniciação científica com a professora Juliana. Não tem problema, não vai querer colher resultado de porte de aluno de doutorado no seu primeiro mês de trabalho como aluno de iniciação científica, né? Vamos por partes, né? Não vamos deixar a ansiedade tomar conta. Então, a gente tem que plantar para poder colher, né? Vamos lembrar do feijãozinho lá, que a professora, lá na cidade, quando a gente tinha 6 anos, 7 anos, nos pediu para a gente plantar. A gente levou dias olhando para o feijãozinho no pote de margarina lá. E ali a gente descobriu que as coisas levam tempo para nascer, para se desenvolver, para ficarem fortes, né? Então, o nosso trabalho é aqui assim também. O que é um portfólio de um aluno de pesquisa, né, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado? É aquilo que ele já produziu. Então, eu tenho que transformar isso que eu já produzi em algo que seja entendido pela indústria. Então, adapte o formato que você relata seus resultados, né? Então, Ju, eu sugeri mesmo que a minha gurizada, né, eu já estou com os 3 de doutorado, já tem a landing page do projeto deles, e ali a gente está fazendo resumo executivo dos resultados dos nossos trabalhos. Estabeleça um linguajar que a indústria entende. Se eu tenho um artigo de 10 páginas, onde 3 páginas é metodologia de pesquisa, esse não é o idioma do pessoal da indústria. Traga resultados, traga propósito, traga resultados, né? Saiba como se comunicar, né? Se eu escrevo textos, quero conversar com alguém da indústria e eu mando um e-mail, que se eu vou imprimir o e-mail, ele tem 3 páginas, as pessoas não vão ler, né? Lembre-se, a velocidade da indústria é diferente. A indústria, ela é pontual. Comece dizendo o que você quer, né? Seja pontual. Adapte o seu discurso. Use os seus orientadores para pedir ajuda para isso, né? Se você vai estabelecer um projeto de pesquisa com a indústria, não dá para entregar coisas uma vez por ano, né?
Lá no mestrado, a gente tem uma entrega por ano, né? Plano de pesquisa no final do primeiro ano, defesa no segundo ano. Não dá para ser assim na indústria, né? Nas nossas experiências aqui, a gente se encontra de 15 em 15 dias para mostrar resultado, né? Então, tem que dedicar tempo para isso. E defina a priori o que é sucesso, né? Se a tua meta de sucesso como aluno é ter 2 artigos no final para entregar, lembra que esses artigos são para a tua formação no programa de pós-graduação. Como a Juliana falou, eles são meio, eles não são fim, né? Então, estabeleça com o seu parceiro o que é sucesso. Podemos ir adiante, Ju. O Ju, nós levamos aqueles 10 minutos para começar, a gente pode avançar esses 10 minutos para compensar, que daí é o meu timing certinho. Pode, eu aloquei até 4h30, inclusive, se Tá. for necessário, viu? Tá. A gente vai até as 4h10. Eu tô falando porque ninguém me interrompeu, né? Mas os que me conhecem sabem que eu falo sem parar. Não temos, né, Yuska? Tô vendo os textos vindo aqui também, ninguém quis interromper. Eu tenho um monte de anotação, de pergunta, de comentário bem massa, mas eu estou deixando para fazer no final. Cágio. Tá, Sabrina, tudo muito legal, muito bonito, tu me inspirou, mas não serve para mim. Tô olhando e tô perdidão. Não sei nem como começar. Não é esse o patamar que eu tô ainda, né? Bonito toda essa tua conversa, mas assim, ó, passou batido, não é para mim não. Tá. Contexto, né? É um cenário, numa parceria daqueles 3 modelos, eu posso ter uma empresa me patrocinando, esperando o resultado, ela pode estar me patrocinando e não, né, e não esperando nada em troca, é um formalismo que ela tem que cumprir, é ok também, não vamos criticar, é parte da maturidade do cenário onde a gente vive. Posso ter um terceiro modelo, que sou eu, estou ali, mísero aluno dos 10 que a professora Juliana tem, eu sou o único do grupo que estou querendo encarar a parceria com a indústria, como é que eu começo? Então, talvez, agora, se puderes avançar, Ju, esse conjunto de recomendações que eu trago para vocês, que foi um compilado dos meus 8 alunos do grupo agora, né, pedi para eles na sexta-feira de noite, eu disse, gurizada, a professora Juliana me pediu, né, para fazer uma palestra para os alunos dela, se fossem vocês, o que vocês gostariam de ter escutado quando vocês começaram, né? Ou o que vocês diriam hoje, né, no avançar, porque nenhum deles está no início do curso, todos eles, né, os 3 de doutorado já arrumando para concluir, os de mestrado já com a dissertação na porta, né, tem que defender até agosto. O que vocês diriam, né? Então, se a vida de vocês é um livro em branco, vocês têm 0 de experiência, o que os meus alunos pediram que eu recomendasse para vocês foi o seguinte, então vamos lá, Ju. Né? Seja proativo, né? Não espere alguém lhe dizer aonde as pessoas da indústria estão, vá atrás delas, né? Professora, estamos numa pandemia. Professora, eu estou aqui no interior do interior do interior. Não tem nenhuma empresa perto. Já não é mais desculpa, né? LinkedIn, grupos, existem grupos de discussão acadêmicos da indústria no Facebook também, mas eles estão muito mais presentes no LinkedIn, no Overflow, no GitHub. Tenha presença nessas mídias sociais, nessas plataformas, né? Conviva, observe, descubra. Saiba que diferentes tipos de profissionais existem e que podem ser de seu interesse, né? Nós estamos agora fazendo uma pesquisa em parceria com a Tayana, em parceria com a Heloísa da IBM, sobre o uso de Design Thinking na indústria de software, né? Se eu quero fazer esta pesquisa, eu tenho que entender quem é o profissional que usa o Design Thinking. Aí nós passamos uns 6 meses tentando entender e a gente descobriu, puxa, o Design Thinking, ele é muito usado por desenvolvedores de software sobre uma perspectiva, mas ele é usado, de fato, por designers aplicados na área de software, como ele foi cunhado. Então, a gente quer falar com desenvolvedores? Queremos, mas, na verdade, nós queremos os designers.
porque nós queremos ensinar os desenvolvedores a forma como a técnica foi concebida originalmente, né? Então, a gente parou com o nosso estudo na engenharia de software, a gente passou um ano estudando a perspectiva de design, agora a gente volta, a gente passou um ano, né? Professora, o meu projeto é de um ano, não tem um ano para fazer isso. É um exemplo só, né? É um contexto de um projeto de 3 anos, com alunos de doutorado, a gente pode fazer isso. Mas conheça, saiba que Product Owner não é a mesma coisa de gerente de projeto, que não é a mesma coisa que cliente, saiba que, que Scrum Master não é a mesma coisa de gerente de projeto, saiba que Designer e User Experience Analyst são profissões da mesma área, mas são papéis diferentes numa equipe de software. Saiba que o analista de requisitos é diferente do engenheiro de requisitos. Saiba que o engenheiro de software é diferente de um programador. Saiba as diferenças. Aprenda, estude, procure as definições, estude a empresa que você quer estudar, saiba quais são os papéis que tem lá, não vá blind, né? Vá atrás dessa informação. Né? A internet nos beneficia nesse sentido hoje, né? Identifique quem são seus possíveis candidatos, mapeie eles, né? Professora, foi o trabalho de uma aluna minha 4 anos atrás, a Lauriane, que te levou em Gramado, Ju. A Laura, 4 anos atrás, quando quis estudar BDD, ninguém no Brasil falava de BDD. E daí a gente teve que, de fato, ir para a internet e começar a ir atrás de pessoas. A gente descobriu um nicho em open sourcing. A gente começou a descobrir aquelas pessoas. Daquelas pessoas de open sourcing, a gente acabou descobrindo grupos no Rio de Janeiro e grupos em São Paulo. A gente não tinha ninguém em Porto Alegre, né? Então, procure onde estão essas pessoas, né? Ache-as, né? Investigue, peça ajuda, né? Ache um ponto de contato, alguém que possa lhe dar uma recomendação que seja o início do fio da meada, né? Seja criativo nessa busca, né? Talvez a gente não saiba por onde começar, como foi o caso da Lauriane. A Lauriane trabalhava na indústria e ela começou a perguntar para os colegas dela. Até que ela achou um colega que tinha, numas férias que ele tinha passado, ido a Londres, o cara estava de férias, ele viu uma palestra lá, ele recuperou o nome daquela pessoa a gente achou o grupo de open source, do grupo de open source a gente chegou nas pessoas no Brasil, né? Então olha o caminho que ela fez, acho que ela levou uns 2 meses até achar isso aí. Então seja criativo, né? Saiba em que universo essas pessoas estão inseridos, né? Hoje existe fábrica de software, existe startup, existe prestador de serviço, existe multinacional, existe empresa especializada numa área, existe em outra. Entenda essas diferenças de meandro, né? Trabalho baseado em projeto, trabalho desenvolvendo produto. Os meus alunos adoram dizer, ai, prof, o modelo do Spotify é magnífico, eu queria trabalhar que nem o Spotify, que bonito, mas lá o cara desenvolve produto, né? O cara é dono do produto, o cara é dono do mercado dele, o desenvolvedor é o dono da empresa, é diferente. Eu não posso falar isso para um cara que está numa fábrica de software, o discurso não é o mesmo. Então, se eu vou interlocutar com perfis diferentes, eu tenho que entender esse perfil, né? Não se assustem, né? A gente tem que aprender, tudo é aprendizado. Busque uma aproximação com as pessoas, não caia de paraquedas na frente delas. Você não vai ter resposta do seu e-mail, ainda mais se você mandar um e-mail convidando para uma entrevista de 1 hora da sua conta de e-mail. Nem eu vou te responder, né? Nem a Juliana vai responder para vocês, né? Apresente-se. Tenha uma página onde as pessoas possam lhe achar. Use o seu e-mail institucional, porque o fato de nós trazermos um e-mail institucional já traz respaldo, né? Já traz, opa, é alguém que existe mesmo, né? Se apresente antes, né? Se você conseguiu se infiltrar lá nas mídias sociais, vá conversando com as pessoas em paralelo. Timidez não tem espaço aqui, né? Ou se tem timidez, vai com a timidez mesmo. Tem que vencer isso aí, né? Não tenha medo, né? Mas não mande um e-mail de 2 páginas pedindo uma entrevista de 1 hora que você não vai ganhar. Não vai ganhar. O tempo da indústria é diferente do tempo na academia, né?
Vamos adiante, estamos quase encerrando. Essa foi uma colocação de um dos meus alunos, achei muito legal, ele dizendo assim, seja acessível, né? Ele disse, profa, eu não gosto de usar o meu WhatsApp para trabalho, mas eu comecei a escrever por e-mail e eu descobri que as pessoas não me respondiam. Eu comecei a escrever pelo LinkedIn e as pessoas começaram a pedir o meu número de telefone. E eu fui muito resistente a dar o meu número de telefone. O meu número de telefone é meu. Eu disse, eu também trabalho assim. Meu número de telefone é meu. Mas, depois de um tempo, eu percebi que se eu não flexibilizasse, se eu não oferecesse um canal de comunicação, que aquela pessoa com quem eu quero conversar se sentisse confortável, eu não ia a lugar nenhum, né? Então, flexibilize a sua forma de interagir. Se você só usa o Twitter e você descobriu que as pessoas estão no LinkedIn, vai ter que aprender a usar o canal de comunicação no LinkedIn. Se você só gosta de ler seus e-mails de manhã e está vendo que as pessoas lhe respondem à noite, não deixe para responder para a pessoa no outro dia, responda à noite. Customize o seu processo, porque afinal de contas, quem precisa daquele participante é você, não ele de você, né? Seja responsivo, né? Se a pessoa lhe escreve 3 horas depois que você escreveu, responda de volta para ela de imediato. Mostre para ela que você está interessado, né? Ai, amanhã não posso, porque amanhã combinei de tomar chá com a minha avó. Tá, vozinha querida, eu gosto muito de você, mas o meu participante só pode amanhã, então eu vou ter que tomar o chá com a senhora de noite. A senhora não toma chá de noite, vó, então vai ter que ficar para semana que vem, né? Priorize as coisas, seja flexível, seja acessível na sua. Se deixe ser percebido como uma pessoa agradável, uma pessoa que de fato está querendo algo daquele participante, mas que está disposto a dar algo em troca, né? E seja claro no que você quer da pessoa, né? Eu vou guardando os meus exemplos de survey, e daí eu tenho um tique nervoso. Como professora de metodologia, eu fico nervosa de receber pedidos de participação de survey, que eu leio 5 parágrafos e eu chego no final e eu não sei se eu tenho que participar ou não daquela survey. Cara pálida, se tu tá me escrevendo dizendo, você que é do meu grupo de interesse, mas tem certeza que eu sou do teu grupo de interesse? Quem que você tá procurando? Deixa eu decidir se eu sou do seu grupo de interesse, né? Então, sejam claros naquilo que vocês querem. Mostrem para as pessoas o que vocês querem dela, o quanto tempo vocês precisam dela, e que isso que vocês querem dela não vai ser usado para julgar a pessoa, né? Não faça a pessoa se sentir intimidada, né? Seja claro, o que eu quero de você vai ser usado para fins acadêmicos. E ofereço uma moeda de troca, né? No final, para lhe agradecer pela sua participação, eu vou lhe dar um relatório, visão executiva do que a gente aprendeu, porque isso geralmente interessa os desenvolvedores, o pessoal da indústria. Os caras correm tanto que retroalimentar o processo de formação deles é um desafio. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa, se o cara vai topar participar, é porque ele viu o valor agregado naquilo ali. Então, dê de volta para ele um aprendizado que pode ser útil para ele, né? É uma forma singela, não vai lhe custar mais que 1 dia, 2 dias, talvez, preparando, né? Os meus alunos hoje se grudam no Canva tem cada template bonitão, faça um relatório de pesquisa depois, bonito, né? Enfim. E acho que agora o próximo é o último conjunto de recomendações. Tudo veio, né, dos meus alunos. Seja breve, né? Jamais vou me esquecer. Uma aluna minha que veio com uma proposta de um grupo focal de 3h30. Eu disse, ai, que bonito isso. Que tá super legal. Tá super legal, lá em Marte. Porque se nem aula eu consigo manter os alunos focados por mais de 1h30, quem dirá um bando de desenvolvedor sênior, que era quem ela queria, né? Quase nível gerencial.
Eu disse, nós não vamos conseguir. Ah, mas é que professora não dá. Dá, vai ter que caber em 1 hora. Vai ter que caber em 1 hora. Eu acho que foi lá pela 7ª versão de design dela que ela se rendeu e ela entendeu que tinha que caber em 1 hora. E ela disse que quando, mandei mais 2 junto com ela, né, porque é uma série de coisas que ela ia fazer sozinha, que demandavam tempo, as pessoas paradas, esperando por ela, mandei mais 2 junto, a gente ensaiou o discurso, e ela disse, profa, quando deu 40 minutos, eu vi que estava o pessoal todo cansado, eu viu? Eu te falei que 1 hora era o limite. Então, o que a gente fez? Levamos bolacha, levamos pizza, levamos Coca-Cola, pão de queijo, a gente sempre faz coisas para ajudar as pessoas a se manterem intertidas num lugar agradável. Se eu vou fazer virtual, a coisa tem que ser rápida, ninguém aguenta mais estar sentado por 3 horas, 4 horas consecutivas. Então, tenha o entendimento que o tempo tem uma noção diferente para o pessoal da indústria, para nós da academia. O que não significa que eu tenho que fazer as coisas correndo. Não assuma que 15 minutos é muito para todo mundo. Pergunte para a pessoa, você teria meia hora comigo? E se a gente precisar, eu poderia fazer um follow-up de mais 10 minutos, 15 minutos? Nós poderíamos conversar num horário que seja conveniente para você, né? Então, deixe sempre a pessoa à vontade, assim, que ela não se sinta pressionada, né? Que ela não sinta que você está impondo algo a ela. Organize bem como você quer interagir, né? Não dá para você chegar na frente da pessoa e dizer, só um pouquinho, deixa eu ver o que é que a gente ia conversar, só um pouquinho que eu não estou me achando, né? Então, na hora que você sentar na frente da pessoa, seja virtual ou no presencial, gravador tem que estar pronto, papel e caneta tem que estar pronto, você tem que saber de cor e salteado o discurso. Então, para isso, ensaie com seus colegas, né? Usufrua dos seus parceiros de grupo para ensaiar, saiba ser claro, se organize, tenha planos de backup, né? Vou gravar com o meu celular. Ai, não vi que a memória do meu celular estava estourando. Tem 1 hora de entrevista, quando der 10 minutos, parou de gravar. E agora? Tenha sempre backups, né? Tá, tô levando só papel e caneta, leva 20 folhas. Leva 3 canetas, Bic, eu sempre brinco, né? A gente nunca sabe quando a Bic vai explodir. Leva 3, né? Quando ela vai parar de escrever. Ah, tô levando lapiseira, leva a caixa de grafite junto. Tô levando lápis, leva 2 apontadores e outro lápis. Levem coisas, né? Passem firmeza para a pessoa, né? Sejam claros. Eu acho que uma última coisa que é muito importante, estabeleça uma confiança com aquela pessoa, né? Tem coisas que são muito agressivas, e talvez nós, por vivermos no mundo acadêmico, somos mais tolerantes, porque a nosso mindset é aprendizado. Errou, puniu? Não. Errou, levanta, aprende de novo e vai. Na indústria, tem certas coisas que são muito agressivas. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Né? Se eu disse que eu não ia publicar o nome da pessoa, aquele nome não pode ser conhecido por mais ninguém. Eu digo para os meus alunos, nem eu sei quem são as pessoas que vocês entrevistaram. Eu não quero saber. Eu quero o perfil dela. Era sênior, era assim, era assado. Ah, mas quando eu falei com o fulano, não, eu digo para eles, não quero saber quem era o fulano. Codifica esse nome e a partir de agora ele era participante 1, participante 2. Eu não quero nomes. Proteja a identidade do seu participante, né? Não divulgue coisas que ele possa ser identificado. Se possível, descubra com seu orientador se existe um processo de ética, né, de revisão de projeto de ética na sua universidade. A PUC hoje vai fazer 1 ano que tem pedido, né, por todos os projetos passar pelo comitê de ética. Nem toda universidade já tem essa maturidade, descubra se tem, porque se tem, é respaldo para você e para o seu participante, né. Não faça nada sem o participante estar confortável, né. É a mesma coisa quando a Juliana me diz, posso gravar? E daí eu pensei, qual a consequência da Juliana gravar, né. Aí eu disse, pode. Né? Então eu tenho que estar confortável com aquilo que está acontecendo. Posso gravar e posso lhe filmar? Puxa,
Gravar é uma coisa, agora me filmar também, então mostre para a pessoa por que você precisa isso, né. Não é porque depois tu quer usar isso contra ela, não, eu quero gravar, porque depois para eu voltar na íntegra nos seus pensamentos, eu preciso a gravação, ninguém vai conhecer essa então cumpra com o que você prometer, né. Acho que agora tem mais um, né, Ju, e acaba. E para encerrar, tudo isso é compromisso, é a nossa formação, é a nossa contribuição com a sociedade, é o nosso compromisso com o nosso programa de graduação, com a nossa graduação, mas aproveite a oportunidade. Cada pessoa que sentar na sua frente é um universo diferente, é uma empresa diferente, são colegas da mesma empresa vendo aquela empresa de forma diferente, são interpretações diferentes de conhecimento técnico que nós temos, né. Eu estou achando fantástico interagir com os profissionais usando design thinking, não é a minha formação falar de design, eu estou achando magnífico ver as percepções diferentes, então, don't take for granted, né, não assuma que tudo aquilo ali está à sua disposição e que você menospreza aquilo que vem, tudo é um valor agregado muito grande, o tempo que as pessoas lhe deram, o esforço intelectual que ela está fazendo para estar ali com você, o compromisso que ela assume quando ela diz que quer estar ali com você, o risco que ela aceita, porque ela está confiando no que você vai dizer, né. Garanta que não tem nada no meio do caminho, por exemplo, que ela está ali falando com você como indivíduo e não como empresa. Se ela vai falar com você como empresa, garanta que ela está trazendo a autorização da empresa para falar com você no nome da empresa, né. Não seja inocente nesse sentido, porque olha o que aconteceu com o Magazine Luiza, né, uma simples propaganda, a empresa quase vai à falência pela inocência do pessoal de marketing deles, né. Tenha cuidado com essas coisas. E durante a sua interação com as pessoas, tenha a sensibilidade de se elas demonstrarem cansaço, impaciência, não compreensão do que você está falando, adapte-se. Se você marcou 1 hora e deu 30 minutos e você está vendo que a pessoa está ali no celular, com alguma emergência, tenha acessibilidade de perguntar: "Fulano, desculpa, eu notei, né, que tu estás monitorando o celular, tu gostaria que a gente parasse por uns minutos para tu dar atenção no que está acontecendo aí? Tu queres que a gente remarque?" Né, e talvez a pessoa esteja com alguma coisa séria, talvez seja um filho que está atrasado, né, que teve que buscar na escola e a mãe esqueceu de buscar, e é o filho desesperado, talvez é o chefe dizendo que alguma coisa que foi para a produção deu erro, o cara tem que ir lá. Tenha tempo, né, nunca comece o seu processo de buscar os dados quando tiver faltando pouco tempo para você terminar seu compromisso. Planeje-se a tempo de ter esses percalços aí, né. E por fim, divirta-se no processo, porque se for pesado, se for algo mandado, se for algo que você está fazendo por obrigação, não tem razão de ser, né. Então, tente se divertir, seja lá qual a sua concepção de diversão, né. Eu com o meu grupo aqui, a gente se diverte com as coisas que a gente escuta. Né, a gente se diverte de falar das nossas trapalhadas. "Ah, professor, esqueci de ligar o gravador, não, taipa", a gente ri junto. Então, essas pequenas coisas que nos fazem lembrar do porquê que a gente faz o que a gente faz, que a gente gosta do que a gente faz, né. Então, o aprendizado é ímpar e ele não vai servir só para a vida profissional de vocês, como acadêmicos, ela vai servir para ajudar vocês a se prepararem mais para a atuação na indústria, se for essa a escolha de vocês, e ela vai tornar vocês pessoas melhores, vocês vão desenvolver a capacidade de empatia, a capacidade de colaboração, a sensibilidade de perceber a dor de outro ser humano, né, que a gente começa a se relacionar com as dificuldades, e a gente sai da nossa caixinha, do nosso quadrado, e a gente descobre que o mundo não é tão difícil assim, tem pessoas que vivem cenários bem mais desafiadores que o nosso, né, então use isso tudo como aprendizado, né. Então para encerrar, o próximo slide, Ju, esses são os meus alunos que contribuíram, né, são os alunos que estão no grupo agora, faltam outros 2,
que são alunos que não atuam junto com a indústria. Então, eu gostaria de reconhecer aqui as contribuições, que as recomendações foram praticamente todas listadas por eles, no papel deles, de quem tem enfrentado isso há 2 anos, 3 anos, né? É a visão deles, compartilhada por mim, obviamente, né? Então, passei 10 minutos dos nossos minutos originalmente marcados, né, Ju? Passou não, tá tudo certo, coisa linda. Eu que agradeço demais, anotei várias coisas. Ó, dá para ver meu caderninho? Cheio de anotação? Agora eu vejo Cheio. que tá escuro aqui, né? Começou a pegar sol aqui, agora você me vem direito aí, né? Cheio de anotação, cheio de pergunta. Mas aí, como eu tenho acesso a Sabrina muito mais facilmente do que os outros que estão aí, eu vou deixar aberto para vocês darem feedback, se quiserem ligar a câmera, falar no microfone. É super informal mesmo. A Isso. ideia aqui é de formação, para a gente ser pesquisador melhor, pessoa melhor, trocar as nossas experiências. E aí eu vou deixar esse espaço aberto para vocês. Se todo mundo tiver com vergonha ou não quiser perguntar, pode deixar que eu tenho um monte, ó. Vai ser tipo muitas ligações. Se tem vergonha de perguntar, pode mandar a pergunta pelo texto, não tem problema. Pode também, se quiser ligar a câmera, se quiser ligar só o microfone, então eu vou deixar aí aberto para vocês, certo? Fiquem à vontade. E os que tem alguma coisa aí no chat que tu viu, não? Tem não, por enquanto só elogios, né? Algumas pessoas precisaram sair um pouco antes. Já temos uma câmera aberta. Perguntas ainda não, temos câmera aberta, mãozinha levantada. Vamos aproveitar então esse momento. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professora, muito obrigado pela palestra, sua fala foi muito enriquecedora. Parabenizar também o pessoal da UFPB, em nome da professora Juliana. E eu tenho uma dúvida, né, que eu fiquei curioso quando a senhora falou em relação ao tempo, né, o tempo da indústria e o tempo da academia. E essa perspectiva de colaboração indústria-academia, eu percebo que ainda ela não é tão fortemente trabalhada, em especial no interior, né, onde você vê que existem academias, universidades, públicas ou privadas, mas que nós não temos aí essa colaboração tão latente como a gente pode ver, por exemplo, no Recife, né, tendo como base aqui o estado de Pernambuco. Aham. Aí, esse descompasso entre a indústria e a academia, em relação ao tempo, né, o time da indústria, o time da academia, isso a senhora considera como um fator motivador para não ocorrer essa colaboração, ou dificultar esse processo de engajamento entre indústria e academia? Cleverton, essa é uma opinião muito pessoal, tá? Eu acho que essa desconexão, ela representa o nível de maturidade que nós vivemos hoje, né? Então, bem como eu mencionei no início, eu tenho 2 opções, eu sento e choro. Não, talvez eu tenha 3 opções, né? Eu sento e choro, eu me mudo de país, ou eu tiro proveito, transformo limão em limonada. Eu sou da opinião que eu devo transformar limão em limonada. Depois de 20 anos de aprendizado, eu diria que hoje eu já não quero mais gastar meus esforços para que eles entendam do mesmo jeito que eu entendo. Eu quero que o meu esforço esteja em eu conseguir articular o proveito que pode existir da relação e aquilo que cabe, que são de interesses específicos apenas para mim como academia, eu deixo guardadinho para o discurso com os meus pares. Então, nós temos 20 anos de história aqui, né? E eu diria que hoje, mesmo depois de 20 anos, tem muita gente, tanto de um lado quanto de outro, que ainda não consegue ver o valor agregado. Então, ao invés de eu gastar o meu tempo tentando puxar aqueles que não veem um valor agregado, eu gasto o meu tempo investindo em fazer com que a relação seja produtiva. E daí tem que ter estratégias, né? Então, depois de 20 anos, e hoje com todo o recurso de internet que a gente tem,
a gente criou a dinâmica de grupo de cada aluno ter a sua landing page, ou cada projeto ter a sua landing page. Então, a gente tem um deles que está pronto, então lá ele demonstra o tópico, o problema, literatura recomendada, ele aponta para várias coisas da indústria, ele aponta para o protótipo da ferramenta, ele se disponibiliza a ajudar pessoas, ele tem gasto horas assim. O outro aluno, né, que passou um ano inteiro investindo, são coisas que a gente não vê como detrimental, a gente vê como eu estou plantando hoje para colher amanhã. E a gente faz genuinamente por acreditar, entende? Então, tem que começar de algum momento, né? E eu acho que a melhor forma de começar é acreditando que a parceria pode ser frutífera. E frutífera para os dois lados. Não é justo a gente ver fruto só do nosso lado, né? O caminho tem que ser de duas mãos. Então, eu diria que sim, hoje essa desconexão de tempo, ela pode ser vista como detrimental, mas eu prefiro começar a enxergar como oportunidade de crescimento, entende? Então, eu te diria assim, olhe os exemplos que tu tem ao teu redor, que no teu contexto funcionam. E começa pequeno, né? Pode começar oferecendo para dar uma palestra. Pode começar conversando no bar com alguém, né? Então começa pequeno. E saiba que o plantio é longo, né? A colheita demora a vir, mas ela vem, né? Obrigado, professora. Tem só mais uma pergunta, se me permite. Esse processo, essa colaboração indústria-academia, na sua percepção, professora, na sua experiência, a senhora vê como benéfico para o processo de aprendizagem dos estudantes de graduação, pós-graduação, e em que sentido seria isso? De novo, opinião muito particular, mas eu acho que aqui a minha opinião é compartilhada fortemente com os meus colegas, né? Eu acho que caracteriza muito o nosso departamento. Hoje eu ministro uma disciplina chamada Engenharia de Software Experimental, da qual nós procuramos, e eu achei 3 universidades no Brasil fazendo ela na graduação. Ela é uma disciplina que ela é majoritariamente ensinada em nível de doutorado apenas. No mestrado são alguns lugares, e não só na escala Brasil, na escala mundo, tá? Eu faço hoje, na graduação, o que agora, já faz 5 anos que eu estou fazendo ela, eu acho que faz uns 8 meses que a gente começou a ver vagas sendo solicitadas com perfil de profissional, que é o cara que se especializa no viés dessa disciplina. Agora, então, a nossa instituição, com visão já, estudando o currículo da CM, estudando o currículo base de referência da SBC, por conhecer as empresas que tem ao redor, conseguiu antecipar que esse seria um perfil de profissional requerido no mercado, porque a gente nunca está formando profissional para o hoje, né? Eu estou formando profissional para 10, 20 anos à frente. Né? Então, a gente está conseguindo fazer, e a gurizada volta 1 ano depois de formada e diz, profa, a senhora pedia para a gente dar um voto de confiança, né? De fato, eu estou usando isso hoje. Enquanto eles estão fazendo a disciplina, nem sempre eles reconhecem, mas o fato da demanda ser uma demanda de algo teórico que ficava dentro da academia, e agora a indústria descobriu esse discurso, e a gente trazendo os exemplos que vêm da indústria, agregam um valor e ajudam, então, eu acho que nos ajuda em termos de currículo a estarmos sempre atualizados, e nos ajuda em termos de riqueza de ilustração de conceitos. O que não significa que eu estou em detrimento da oportunidade de exemplificar casos reais, comprometendo a minha teoria. Porque não adianta eu lançar no mercado um profissional que sabe trabalhar os exemplos, entender os exemplos, se ele não tem a fundamentação teórica para sustentar isso depois a longo prazo, né? Então, é um balanço só das duas coisas, não é abrir mão de uma ou outra, né? Que susto. Um segundo, quase morri do coração. Tchau. Um beijo, te cuida. Beijinho, tchau. Até, te cuida. Quase morri do coração. Tá, e aí?
Eu não sei se respondi. Não sei se respondi. Respondeu sim, professora, respondeu sim. Muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez. Igor, tu quer falar alguma coisa ou tu levantou a mão sem querer? E Lucas também. Porque a gente só vai poder fazer mais uma pergunta por causa do tempo, mas a professora disponibilizou o e-mail, vocês podem entrar em contato e eu garanto que ela é super acessível. E esse tema ela se interessa demais, com certeza vai ter prazer em trocar figurinhas com vocês. Mas a gente pode fazer mais uma, assim, rapidinho. Lucas ou Igor, quer comentar, conversar, perguntar? Vocês levantaram a mão? Lucas, oi. Se Igor não quiser. É contigo, Lucas, a palavra. Isso. Boa tarde, professora Sabrina. Queria agradecer, né, pela apresentação, né, no geral. E eu ia dizer que eu me identifiquei muito com o tema, porque eu trabalhei com entrevistas também no meu projeto de iniciação científica, e que gerou também o meu trabalho de conclusão de curso, né? E, no geral, assim, eu revisei várias recomendações que Juliana me trouxe, né, para poder realizar o processo. Então, agregou bastante para mim, e até para ter uma visão mais ampla também do que foi o meu trabalho em si, sabe? E, na verdade, a minha pergunta é mais uma dúvidazinha que me surgiu, porque eu reconheci que eu ainda preciso entregar esse resumo executivo, certo? E a minha dúvida, é com relação a, por exemplo, de que forma a gente consegue entregar essa informação para a empresa numa linguagem que seja teoricamente mais adequada. Assim, para eu entregar a informação que eu consegui levantar de forma objetiva para eles, sabe? Deixa eu te dizer o que nós fizemos aqui, né? Quando a gente faz surveys, que são remotas já, né, por natureza, nós compilamos os resultados e a gente tenta fazer um relatório muito gráfico, né? Mostra os resultados. Não sei se tu conhece uma survey de métodos ágeis de uma empresa chamada Version One, de uma americana. Depois, se tu só procurares Version One, tu vais achar o relatório. A gente tenta fazer algo do gênero. Quando nós estamos trabalhando com alguma empresa, né, que nos contrata, que a gente tem um projeto com ela, para ela, a gente vai, a cada 15 dias, a gente apresenta os resultados, né? A gente literalmente apresenta os resultados para eles, a gente chama e a gente projeta resultados que a gente elabora em slides. E a gente consolida isso de tempos em tempos, de fato, num relatório executivo, né? O objetivo do relatório, um parágrafo, né? Resultados alcançados, e a gente tenta fazer coisas assim, em formato bullet point, muito consolidados, e a gente tenta não ter mais do que 2 páginas. O que a gente faz? A gente anexa o relatório técnico junto, porque quem quiser ler, lê o relatório técnico. Entendeu? Então, é o que a gente faz. E linguajar mesmo, assim, o que este resultado significa, né? Então, em termos de significado da coisa. Isso é um exercício, tá? Esse é um exercício. Nós levamos 20 anos para aprender a chegar nesse modelo. Lembre-se disso, né? Sabrina, só para completar e passar para Ilska talvez finalizar aqui, se tiver alguma possibilidade de compartilhar algum documento desse com o grupo de pesquisa da gente, mesmo que tenha dados anonimizados, então não precisa do nome da empresa, nem do que foi, nem assim, o que vocês acharem que é pertinente não ser divulgado, mas que a gente tenha, por exemplo, um norte, se tem imagem, se tem infográfico, se a gente começa com o título, o mesmo título do nosso artigo, por exemplo, do SBQS, eu acho que a gente adianta desses 20 aí uns 14 anos. A bagaceira da gente vai ser de 14 para frente.
Eu agradeço. Depois eu pago um hotelzinho daquele para você ficar no carnaval. Entendedores entenderão. Depois eu conto essa história. Depois tu tem que contar para eles essa história. Mas se puder, eu agradeço. Você passa para mim, eu passo para as pessoas, para a gente seguir esse modelo que eu acho que é super. E aí eu passo a palavra para a Yuska. Entendeu? Para ela finalizar. Quero saber se esse hotelzinho vai ter para mim também. Nós vamos ter que contar para eles agora, que senão nós vamos deixar eles criados. Minha gente, ó, resumo do resumo, que os que acho que tem uma reunião agora de 4h30. Sabrina veio para uma banca do Sim com os alunos meus, né, de mestrado. E aí eu organizei a estadia dela em João Pessoa, porque eu disse, Sabrina, eu sou do João Pessoa, né? Eu disse, tu fica aqui, a gente dá uma passeada, fazemos a banca, depois tu dorme aqui, pega o voo daqui, vamos para a gente conhecer João Pessoa, Recife e tal. Beleza, só que eu esqueci que João Pessoa não tem carnaval, tem prévia. E eu marquei no hotel, no final da Epitácio, na esquina, eu esqueci o nome daquele hotel, não sei o que lá, Tambal Flat, eu acho, que é onde passa Virgens, Muriçoca do Miramar, sei que lá. E um dia antes da banca, ela revisando os trecos dela, eu fui buscar ela para a gente jantar. Quem disse que eu chegava? Porque eu esqueci quando eu vi a Epitácio lotada. E ela disse que passou a noite, ela desistiu de dormir. Abriu a janela e eu marquei o danado do quarto com a cara virada para a Epitácio. E era na época do não sei o que lá, daquela espingarda lá do Axé, que eu não sei como era direito. Sei que ela entrou no clima do carnaval, entendeu? Ela foi para essa defesa, assim, não, e ela ainda me dizia assim, Oscar, que engraçado, esse hotel ele é tão competitivo, é muito raro ter vaga nele. Eles ainda nos ofereceram o de sacada virado pela metade do preço, tá ótimo, vai ser bom. Tu vai enxergar o mar, vai ser ótimo. Não dá nada. Passei a madrugada. Acordada, não tinha como dormir. Foi, aprendeu todas, mas depois ela disse que curtiu. Tem uns axé das antigas, assim, seguro tchan, marro tchan. Mas, minha gente, acontece nas melhores famílias. Foi triste. No mínimo, tem história para contar. Mas eu passo a palavra aí para a Yuska. Sabrina, olha, muitíssimo obrigada pela sua fala aqui, sua experiência, assim, desde da Flor de Lótus. Anotei tudo, achei lindo. Até essas instruções, assim, mais técnicas mesmo, desse conhecimento que você tem 20 anos de estrada já, assim, para o nosso grupo, que é recente. É extremamente importante fazer trocas como essa. Permite que a gente avance, claro, dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, mas já traz para a gente alguns pontos de reflexão que talvez demorasse muito para a gente chegar até ele, se não fosse esse momento de troca, né? Então, assim, foi um pontapé inicial maravilhoso dessa nossa primeira atividade, né, enquanto seminário e tudo. Então, muitíssimo obrigada por suas palavras, por sua troca de experiência. O artigo não conhecia, já anotei aqui para ser uma das leituras a ser feita, né, em seguida. E muito bom mesmo ter esse momento. Espero que a gente tenha outras oportunidades de interagir com ou sem música de carnaval. Prazer, muito pessoal. Muito bom. Prazer ter estado com vocês. Espero que tenha sido útil. Foi sim, com certeza. Um abraço e até uma próxima, então. Obrigada a todos, obrigado mesmo. Eu vou gravar e vou disponibilizar no YouTube do Autônomos, porque aí ficam lições aprendidas para nossos grupos do país inteiro, para quem não pôde estar, para os outros orientadores instruírem seus alunos, porque, como eu disse, dos 20 anos de sofrência, a gente ganha 14. Então, diminui meu botox. Ai, Ju. Então tá, pessoal, um grande abraço, obrigada, viu, pela presença. Fique à vontade de me escrever. Um grande abraço a todos, então.